Graça e paz, meus irmãos, glória a Deus. Mais uma vez, nós vamos participar de um culto de oração e é importante a gente poder meditar sempre um pouco na palavra de Deus, não é? Hoje nós não vamos ter, assim, uma palavra muito extensa, porque nós tivemos alguns problemas aqui de âmbito técnico, né? O programa que faz a transmissão mudou, fez uma atualização e mudou toda a minha configuração aqui. Também tivemos problemas com a mensagem do Nilson. Era o Nilson que ia trazer hoje a mensagem, mas acabou não dando certo aí a transmissão, veio somente 2 minutos e meio, não é? Então a mensagem dele vai ficar para a semana que vem. E hoje a gente vai ter uma mensagem assim, bastante enxuta, não é? E talvez nem dê tempo de eu fazer aí a edição do vídeo para colocar os versículos, não é? Então eu vou ler os versículos aqui e você, se tiver condições de pôr isso antes do culto, amém. Se não, fica para a próxima, né? Mas vamos lá. Será que uma oração curta, ela tem assim algum valor para Deus, não é? Será que existe algum valor para Deus uma oração curta? Às vezes eu vejo que no nosso grupo de oração, as pessoas ali às vezes ficam intimidadas de orar, porque existe ali um grande número de pedidos, não é, para se fazer. Então, se são pessoas com diversas enfermidades, né? Então tem lá um número bastante grande e às vezes a pessoa fica intimidada de orar por isso. E fica se pensando assim, será que se eu orar somente por um, isso vale a pena? Eu vou dizer para você que vale, não é? E muito mesmo. Porque a gente percebe na Bíblia Sagrada, meus irmãos, que existem alguns tipos de oração que foram feitas dessa forma. E na verdade, o próprio Salomão, ele nos aconselha que a gente, diante de Deus, não fique lá com lero-lero, né? Nem com diz-que-me-diz-que. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 2, diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Então, Salomão já vem nos aconselhando aqui que a gente não pode ficar aí se estendendo muito, não é? Na presença de Deus, enrolando, não é? Tem gente que, para poder orar, para chegar num assunto, demora às vezes uma vida para chegar ali, não é? Não, Deus, ele quer que a gente seja bastante objetivo, ele quer que a gente seja bastante claro, direto, não é? Então, isso é muito importante a gente aprender aqui. Também a gente tem na Bíblia Sagrada vários exemplos, mas 2 eles se destacam bastante, que é 2 orações feitas assim muito curtas e que o Senhor atendeu, não é? Uma delas foi quando eles estavam atravessando o mar da Galileia e a Bíblia fala que veio sobre eles uma tempestade muito grande e eles ficaram até a 4ª vigília lutando com aquela tempestade. E quando Jesus então veio andando sobre o mar, a Bíblia diz que eles começaram a temer, pensando que era um fantasma, né? E então a Bíblia coloca para nós que Jesus falou assim: olha, não tema, sou eu, ou o grande eu sou, que a gente até já estudou isso, né? E Pedro disse assim: Senhor, se é tu mesmo, então manda-me ter contigo sobre as águas, né? Eu quero andar sobre as águas também. E Jesus disse: vem. E então a Bíblia coloca que Pedro deu os seus primeiros passos ali sobre as águas. Não sabemos exatamente quantos, mas ele andou sobre as águas, não é? E então, olhando para a força do vento, para as ondas do mar, a Bíblia fala que ele então começou a afundar. Nesse momento, a Bíblia diz que então Pedro faz uma oração que é considerada uma das orações mais curtas da Bíblia Sagrada. Ele diz assim: Senhor, salva-me, ou então socorre-me, Senhor, em algumas outras traduções, né? E a Bíblia fala que imediatamente o Senhor o socorreu. O Senhor não falou assim: você está orando muito pouco, né? Ora mais um pouco aí, coloca mais um pouco de recheio aí nessa tua oração, porque essa tua oração está muito breve. Sabe, o Senhor, ele não se preocupa com o tamanho da nossa oração, né? Ele se preocupa com a qualidade dessa oração, com o conteúdo dessa oração e com o sentimento envolvido nessa oração, né? Você veja que Pedro, ele com certeza estava com um sentimento de urgência e o Senhor atendeu de forma urgente. Você veja que Pedro não tinha ali tempo para ficar falando, né? Ó Senhor, grande, altíssimo, maravilhoso, soberano, que habitas, né? Não.
ele estava afundando, ele ia se afogar. Então ele falou: Senhor, salva-me. E o Senhor imediatamente o toma pela mão e o coloca novamente no barco, a salvo, não é? Então, existem orações que a gente não precisa se delongar. A gente pode simplesmente colocar ali um único pedido na presença de Deus. Outra coisa também que acontece é assim, no nosso grupo de oração especificamente, né? Se alguém orou por doentes emocionais e outra pessoa sentir de orar na mesma direção, não tem problema nenhum orar, viu? Se alguém está orando por pessoas com problemas de Covid, de câncer, ou seja lá qual outro motivo for, se você sentir de orar por aquela mesma pessoa, tá? Isso não vai ter nenhum problema, não é? Não vai ser, poxa vida, já orei, agora o irmão ficou orando em cima. Não tem problema nenhum. Que se multipliquem as orações. Seria bom que a gente errasse pelo tanto que a gente ora e não pelo pouco que a gente o faz. Então, orações curtas, elas também são ouvidas por Deus, não é? Um outro caso que eu quero trazer para vocês acontece no livro de Neemias. Neemias, ele era o copeiro do rei, ele experimentava a comida antes de ser servida ao rei, se tivesse algum veneno, não é? Neemias, ele era essa fronteira, essa barreira que impedia do rei ser envenenado. Então ele era o copeiro do rei. E ele sempre esteve feliz diante do rei. E o que acontece? A Bíblia Sagrada coloca para nós que quando ele ficou sabendo que Jerusalém tinha sido destruída, não é? Os muros derrubados, as portas queimadas a fogo, ele ficou muitíssimo triste. E a Bíblia coloca então que ele se colocou para poder servir o rei Artaxerxes e ele nunca esteve triste na frente do rei. E a Bíblia fala então que naquele dia ele estava triste e o rei percebeu e perguntou para ele: por que está triste o teu semblante? Não é? Por que você está com essa cara aí de borocochô? E aí então Neemias falou assim: como é que eu não poderia ficar triste se minha cidade, a cidade de Jerusalém, foi queimada a fogo, os muros derrubados, os portões queimados? E aí o rei perguntou assim: do que você precisa? E o texto então diz que entre esse pedido do rei, não é? E a resposta, ele faz uma oração. E é claro que não poderia chegar para o rei Artaxerxes e dizer assim: peraí que eu vou orar a Deus, daqui a pouco eu venho com uma resposta para o Senhor, não é? Essa resposta, essa oração foi feita no íntimo ali, sabe? E a Bíblia coloca isso para nós. Lá em Neemias, no capítulo 2, versículos 4 e 5, vou ler para você aqui, diz assim: e o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, não é? Então foi uma oração muito rápida mesmo, talvez mais rápida do que aquela que Pedro fez, não é? E a Bíblia coloca que então, tocado por Deus, o rei concedeu a Neemias todo o material para reconstruir os muros e os portões de Jerusalém. Sabe, meus irmãos, a gente tem que entender assim: a oração, ela é necessária que seja feita. É necessário que o povo de Deus se engaje nisso. É necessário que cada um cumpra a sua função de ser um intercessor. E é muito bom quando nós estamos orando juntamente com a igreja, onde nós podemos, juntamente com os nossos irmãos, concordar com eles, mas também fazer as nossas orações. Então, eu quero incentivar você hoje, não é? Nesse culto que nós vamos ter, a você ter esse momento mesmo de colocar a tua vida diante de Deus, colocar-se na presença de Deus, a ponto de você poder, pelo menos, orar por um único pedido, não é? Ou então, você pode erguer a sua voz a Deus e ninguém vai condenar você por isso, pode ter certeza disso. Nós vamos glorificar a Deus pela sua iniciativa. Se você tão somente dizer assim, em som, tá? Não digitando, em som, em palavras: Deus, muito obrigado pelo alimento que o Senhor me deu hoje. Senhor, por favor, abençoa a Márcia que operou hoje, não é? Senhor, por favor, abençoa fulano que está nessa situação difícil. Se você fizer isso, irmão, já é um grande começo, sabe? Já é maravilhoso. Você vai estar fazendo uma pequena oração que é de muita importância para aquele que necessita. Então, eu quero incentivar você. E, seguindo o conselho de Salomão, não é? A Bíblia fala assim: quando estiveres na presença de Deus,
sejam poucas as tuas palavras, né? Porque Deus está no céu, tu estás na terra. Então não fique aí querendo se apressar a pronunciar alguma palavra diante de Deus. Acho que esse não é o nosso caso, mas talvez seja o nosso caso da gente se calar a tal ponto de não querer nem mesmo pronunciar uma pequena frase de amor a Deus, de adoração a Deus, ou de súplica, ou de intercessão, seja o que for. Eu gostaria muito hoje de poder ouvir a sua voz no grupo de oração. Amém, queridos? Fica com essa palavra. Em nome de Jesus, eu peço que você nos ajude nesse culto, tá bem? Deus abençoe.